Muito bem, na Rádio Jornal agora são 9h09 aqui na programação. O pessoal que está com a gente na live participando aí, brigadão, viu? Vocês podem ver que o estúdio hoje está aqui com o pessoal da hemodiálise do hospital e a gente vai dar um bom dia já para eles. Hoje na abertura do programa, a folhinha não está aqui, mas deixa eu lembrar aqui, temos a comemoração do Dia Mundial, né, do Rins, e também temos o Dia Europeu, ou também falado Dia Mundial das vítimas de terrorismo na Europa, mas aí se espalha também por todo o mundo, né? A data se remete a essa data no ano de 2004, na Espanha, onde 91 pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas em Madrid devido aí a um atentado terrorista que também deixou mais 181 pessoas feridas naquela ocasião. Depois disso tivemos outros atentados terroristas, como 11 de setembro, nos Estados Unidos e tantos outros espalhados pelo mundo. Um abraço aqui para Adriana Matos, está participando com a gente. Bom dia, Adriana. Muito bem, deixa eu dar bom dia aos nossos amigos, né? Nossas amigas, né? Hoje tem mais mulheres aqui do que homens no estúdio. Geralmente são mais homens, né? Mas hoje o estúdio está aqui totalmente feminino, né? Eu e o Cristiano somos aqui Bendito Fruto. Ah, não, tem o meu amigo Christian ali que está empatando o jogo aqui dentro, aqui, o nosso diretor da rádio. Vamos começar dando bom dia por aqui. Rafaela, bom dia, minha amiga. Obrigado por ter comparecido aqui hoje. Bom dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar divulgando um pouquinho sobre a doença renal aqui na rádio. Tá, a gente agradece muito, vamos falar muito aqui. Rafaela, só para a gente saber aqui, todos vocês fazem parte da hemodiálise na Santa Casa de Caridade, é isso? Eu sou a nutricionista, a Neila psicóloga, o Cristiano enfermeiro e a Lana, ela participa da ouvidoria do hospital. Tá, vamos aproveitar a sequência então. Lana, que está na ouvidoria do hospital, né, e é estudante de psicologia também, né? Você pode puxar o microfone um pouquinho mais para o seu lado, por favor, Lana? Bom dia, Lana. Bom dia. Como já me apresentaram, meu nome é Lana. Eu fiz por 2 anos estágio na Casa de Caridade com a Neila, psicóloga, principalmente no setor de hemodiálise, então eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer bem de pertinho como o setor funciona, e agora eu estou no hospital, no setor de ouvidoria, sendo a responsável. Bom dia também, aí no caso nós já temos aqui a nossa amiga psicóloga conosco, que é a Neila, né, Neila? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, e é um prazer enorme estar aqui, né, representando a Casa de Caridade e principalmente o setor de hemodiálise para falarmos de um assunto assim bem sério e importante. E essa questão do seu trabalho na hemodiálise deve ser um trabalho muito, assim, vamos dizer a palavra, complicado, porque você trabalhar com o lado psicológico do pessoal que está ali, né, e não é uma coisa fácil, né? Principalmente em tempos de pandemia. Principalmente, piora mais a situação, né? Com certeza. Ô Cristiano, bom dia, meu querido. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui para poder estar divulgando essa campanha renal esse ano, junto com toda essa equipe aqui. Eu reparo que vocês estão com uma camisa que remete justamente ao dia de hoje, né? Como eu falei, vocês podem ficar à vontade para a gente poder fazer uma explanação legal do momento. Uhum. Quem vai começar a falar sobre esse momento? Você, Rafaela, por favor. Então, o tema desse ano, do Dia Mundial do Rim, é Vivendo Bem com a Doença Renal. Aí a Sociedade Brasileira de Nefrologia, junto com várias cidades do Brasil, está fazendo essa campanha com informações sobre prevenção e a importância do diagnóstico precoce da doença renal crônica. Cada vez mais está crescendo a doença renal. Tem alguns fatores de risco que são muito presentes, né? Como diabetes, pressão alta, então tem levado as pessoas a terem a doença renal. E a Sociedade Brasileira, como você falou, ela mandou pra gente camisas, banner, máscaras, para a gente estar divulgando junto com a população esse tema. Hoje são quantas pessoas diariamente que passam? Hoje nós estamos com o número de 160 pacientes 160 em hemodiálise, são 160 pacientes crônicos. Né? A gente não está contando aí os pacientes em fase aguda. E nós temos 3 pacientes em diálise peritoneal que realizam um procedimento em domicílio. Ô Cristiano, 160 pacientes são todos aqui de Leopoldina ou também aqui da cidade? Não. São várias outras cidades também. Nós temos um percentual de cada cidade.
Mas mesmo assim é um número grande, né? Eu, sinceramente, não esperava esse número de pessoas que você mencionou. Sim, hoje a gente abrange vários municípios que englobam essa macro-região aqui da Regional de Leopoldina. Nesse trabalho, Neila, quando você fala da pandemia agora, estado psicológico, o meu amigo Jorge Renato, pai dele, o ano passado teve fazendo a hemodiálise, mas infelizmente veio a óbito, e eu ouvi muito o Jorge falando que o pai dele relutou demais em fazer, que não queria fazer de maneira nenhuma. É muito comum isso dos pacientes? Sim, então, e por isso eu achei muito interessante o tema desse ano, Vivendo Bem, né, um bem com letra maiúscula, vivendo bem com a doença renal, porque, de fato, quando eles chegam de diversas maneiras. Há o paciente de consultório, o paciente ambulatorial, né, que vai sendo preparado, que vem fazendo tratamento com o médico, e o médico vai orientando, vai dizendo que em algum momento será necessário a diálise, enfim. Esse, ainda assim, sofre, mas é preparado. Agora, há pessoas que chegam, assim, já em estágio avançado da doença, estágio crítico, e aí, assim, o impacto dessa mudança radical de vida e da doença, da notícia da doença sobre o paciente, é muito grande. Eles temem o tratamento. E lá fora, aqui fora, aliás, as conversas, as informações são muito equivocadas e causam mesmo pânico no paciente. Então, ele chega lá com o pensamento de que está à beira da morte, de que é um tratamento doloroso e sofrido demais, e eles chegam com muito medo e muito relutantes. Chega a ser preocupante, o negócio nesse momento de pandemia, então piora mais a situação de repente, porque é um grupo de risco, né? A gente passar para analisar essa questão também. Sim, e quando começou a pandemia, que nós todos estávamos assim, sem saber o que viria para nós, o que nós, né, encararíamos, todo o hospital, toda a nossa equipe, ficamos muito preocupados com o nosso paciente, porque realmente é um grupo de risco. E se nós estávamos preocupados, imagine o próprio paciente e familiares. Uhum. Então, assim, os cuidados tinham que ser redobrados com relação a eles. Como o Cristiano falou, são pacientes de vários outros municípios. Eles vêm em transportes, em ônibus, sentam perto. Sim. É toda uma... assim, são vários aspectos a serem considerados e que acabavam contribuindo para uma maior preocupação ainda, tanto nossa quanto deles. É uma preocupação que é normal, né, das pessoas nesse momento. Vocês todos já receberam a segunda dose da vacina já? Sim. Eu não. Você recebeu só a primeira? Porque foram vacinas diferentes, né? Ah, sim. A Então, sua já é com mais tempo. Isso, eu só em maio. A sua foi qual? AstraZeneca. AstraZeneca. Tem um tempo maior, né? Sim. O bom se chegar aqui é da Johnson, né? Da Johnson é uma dose só, né? Pois aí vai ajudar bem, né? Aos pouquinhos a gente está indo, né, gente? Porque, infelizmente, sem a vacina não tem como ter esse novo normal. A gente tem aí agora muitas cidades, né, entrando na onda roxa. Os municípios aqui da Zona da Mata Vertente já estão ingressando na onda vermelha aí. Nosso hospital está, né, hoje... A UTI está 100% hoje, né? 100%. E nossa ouvidora aqui pode falar melhor sobre isso, né? Por favor. É um momento que a gente completa um ano de pandemia no nosso país, com fechamento, vários lockdowns que aconteceram há um ano. E nesse momento a gente se encontra também passando por uma nova onda muito grande de contaminações e internações hospitalares. No nosso hospital a gente tem 19 leitos de UTI e hoje os 19 leitos de UTI encontram-se lotados. Então é uma situação preocupante, não é porque a vacina chegou que a gente tem que se descuidar, continuar usando máscara, higienizando as mãos, mantendo o distanciamento social o máximo possível, respeitando as orientações, porque a gente que está lá, a gente vê de perto. É uma angústia muito grande dos familiares, dos pacientes, porque tem um ano de pandemia e tem um ano que a gente vive na incerteza de ainda não conhecer essa doença e não saber o que esperar. No começo a gente tinha informação que acometia as pessoas mais idosas, mas hoje a gente já pode ver que a gente tem pessoas jovens. Essa variante mesmo, né, Nana? Porque agora com essa variante, certeza. Nós tivemos um caso de uma garotinha de 9 anos em Juiz de Fora que veio a óbito, né, sem comorbidade nenhuma. Com certeza. Então é um momento assim de redobrar os cuidados que a gente já tem.
pensar na nossa equipe de profissionais que estão no hospital, dando literalmente a vida para poder manter os pacientes bem. No setor de Covid, a gente também tem uma equipe multidisciplinar que trabalha incansavelmente para manter os pacientes bem, da melhor forma possível. Inclusive, a gente tem uma psicóloga também no Covid, que é muito importante para cuidar também da saúde mental dos pacientes, que infelizmente acaba sendo muito comprometida com essa internação, com essa incerteza. Mas eu peço aqui em nome do hospital que, por favor, mesmo, as pessoas mantenham os cuidados, fiquem em casa o máximo possível, usem máscara, higienizem as mãos, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês nesse momento. Você falando da higienização das mãos, essa semana eu chamei um pouco a atenção aqui na rádio, pelo seguinte, de vez em quando eu tenho mania de limpeza, eu pego um paninho com álcool, vou nas portas, limpo as maçanetas, e onde tem as pinturas brancas, eu reparei que quando a gente está suado, né, Cristiano, o suor você coloca na mão e vai sujando. E as portas estavam todas assim, aqui, ali fora, na parte de entrada da rádio. Eu fui e falei pro pessoal, gente, a gente está falando tanto de higienização e estou vendo que tem gente que não está lavando a mão corretamente, né? Então, quer dizer, mesmo com todas essas dicas, a gente pega a questão da higienização das mãos, a gente pega aí o espaçamento, a gente vai nas filas ainda, vê o pessoal junto ainda, batendo papo, conversando. Você sai à noite, você passa pela cidade, vê o pessoal indo, a aglomeração, né? E parece que o pessoal cansou do Covid. Mas isso é uma frase que está até rolando pela internet. A gente cansou do Covid, mas o Covid não cansou da gente, né? Exatamente. Ô Cristiano, e o seu trabalho lá como enfermeiro, como é que está a situação do seu trabalho em relação agora, né, nessa campanha que vocês estão realizando? Bem, eu sou enfermeiro, né, sou responsável técnico pelo serviço de enfermagem. De Leopoldina mesmo? Da Hemodiálise. Eu sou natural de Muriaé, mas sim. estou em Leopoldina, vão fazer 20 anos. 20 anos, é Leopoldina, então, não tem jeito mais não. Bem, como a Rafaela mencionou, essa é uma das campanhas que nós já realizamos, né, ao decorrer desse tempo. Várias campanhas, falamos sobre obesidade, falamos sobre fumo, falamos sobre Dia da Mulher, falamos sobre atividade física, e esse ano em especial, essa campanha ela vem divulgando, vem fazendo com que nós temos um outro olhar para o paciente que nós estamos assistindo, né? Porque é um olhar, é um cuidado maior e que uma orientação que a gente acaba sempre passando para eles que ele pode viver bem, né, mesmo tendo problema renal, e sem a gente assim de deixar de olhar os outros pacientes que não são pacientes renais, né, sempre dando alertas, informando-os fazendo a prevenção da doença renal. Eu estava falando com vocês na abertura do programa, a gente sempre cita as datas, e quando a Rafaela fez o pedido para a participação de hoje, eu não tinha ainda olhado da questão do Dia Mundial do Rins. E aqui fala que mais de 10% da população mundial, é muita coisa, né? Mais de 10% da população mundial apresenta algum tipo de disfunção renal. Quer dizer, é uma fatia grande. E os números mais recentes mostram que a previsão é um aumento de 10% para 17%. É Sim. preocupante. Hoje, a doença renal já tem alguns anos que ela é considerada um problema de saúde pública, porque é uma doença que a cada dia vai aumentando. Nós temos os pacientes que às vezes chegam para atendimento médico, que é descoberto o problema renal, e nós temos aqueles que ainda não chegam, que estão parados em algum local, está parado na residência, que nós não temos esse controle desse paciente, né? Então, assim, a própria sociedade, todo ano, ela sempre reforça para a gente, olha, o problema renal, ele é um problema público, um problema de saúde pública, que só vai aumentando, só aumenta. Foi o que eu falei, né? Porque a pressão alta e a diabetes e obesidade são fatores de risco. Então, quase todo mundo a gente conversa tem a pressão alta, diabetes está crescendo muito, a obesidade. Ontem foi o dia do sedentarismo, de prevenção do sedentarismo, né? Então, assim, mostrou que 43% da população é sedentária. Então, isso acarreta a obesidade, e a obesidade pode levar à doença renal. Então, uma coisa vai puxando a outra. Ô, Rafaela, né, na sua questão como nutricionista,
qual o conselho que você dá para essa pessoa que às vezes nem apresentou, como o Cristiano falou ainda, os sintomas, né? Na questão alimentar, os cuidados. A primeira dica que eu dou para todo mundo, fico falando muito nas minhas redes sociais, é dosar a creatinina. Todo mundo só faz hemograma, glicose e colesterol. Mas a creatinina a gente deve fazer pelo menos uma vez no ano. Que através da creatinina a gente consegue ver se a gente tem algum problema renal. E se tiver uma alteração, a gente procura ajuda médica. Então vai no médico do postinho, médico de rotina, não esquece de pedir a creatinina, que aí ali você já vai ter uma noção se tem uma disfunção renal. E a partir de então, procurar mesmo um nutricionista para as orientações. Mas a população em geral deve evitar o consumo excessivo de sal, dos industrializados, né? Os ultraprocessados, embutidos, salsicha, linguiça, presunto, isso tudo aumenta muito a pressão, pode prejudicar os rins. O excesso de açúcar, não precisa ficar colocando açúcar em tudo, ficar comendo doce o dia todo. E praticar atividade física, evitar o cigarro também aumenta a chance de doença renal, e bebidas alcoólicas em excesso. Então essas aí são as recomendações gerais. E se der alteração na função renal, a gente tem umas outras mais específicas. Uhum. Eu acho que, assim, não sei se tem alguma coisa a ver. A pessoa quando perde um rins, e aquela pessoa que perdeu o rins com uma doação, vou doar um dos rins, essa pessoa, ela corre algum risco, mesmo não tendo nenhum sintoma, alguém na família que já teve alguma doença renal? Não, o risco dela é o mesmo. É o mesmo, tem... Não interfere. Porque se houver, num processo de possibilidade de doação, se o cirurgião que está fazendo acompanhamento do paciente que vai receber, que vai doar, se ele observa que existe algum comprometimento do doador, ele realmente deixa esse doador como inapto. Ele não faz não aceita que esse doador faça essa doação. A questão da pedra no rins, por exemplo, tem pessoas que já perderam o rins por causa da pedra, né, que se instalou ali. Essa pessoa, ela pode futuramente, de repente, Cristiano, precisar fazer hemodiálise também? A gente sabe que a pedra não tem muito a ver com essa questão, mas futuramente isso pode acontecer, ela tem que tomar algum cuidado também? O cuidado que ela tem que ter é isso que a Rafaela mencionou, é o cuidado que todos nós temos que ter, né? A respeito da ingestão de sal, da ingestão de líquido, da atividade física. Ele, assim, não é um marcador realmente que vai fazendo desenvolver uma doença renal. Sim. Mas a gente tem casos, assim, já li na literatura, tem gente que é formador de cálculo, tem cálculo todo ano. Sim. E assim, tem a crise renal direto, forma cálculos grandes, que não consegue fazer somente procedimentos mais tranquilos, tem que fazer cirurgias maiores. E aí, quem é formador de cálculo pode sim perder esse rim. Tem que ter esses cuidados, então, né? Tem esses cuidados. Quem direto, assim, tem gente que acha que diz que dói muito, eu nunca tive, né? Mas tem direto, tem que ficar de olho. Aí, como eu falei, faz um exame da creatinina, vai ver se esse rim está funcionando, como está isso, e procurar um médico. E uma coisa importante, já que você falou em transplante, né? A gente deveria, assim, nesse momento, deixar bem claro, até para incentivar as pessoas que, por acaso, tenham familiares, né, com problema renal, a doar, né, o rim. Então, com relação ao transplante, o que o Cristiano falou e que eu gostaria de ressaltar é que todos os cuidados, todos os exames, toda a avaliação necessária é feita, tanto para o doador quanto para quem vai receber o rim. Então, assim, se houver qualquer contraindicação, o médico vai impedir que aquela pessoa doe. E eu queria registrar aqui que eu conheço uma pessoa em Leopoldina, uma mãe, que doou o rim para o seu filho, e esse filho ficou com o rim, vivendo uma vida normal durante 20 anos. Durante 20 anos, ele recebeu esse rim e ele só voltou para a hemodiálise, palavras dele para mim, ele só voltou para a hemodiálise porque ele... ultimamente ele estava assim abusando muito, segundo ele. E a mãe dessa pessoa está viva. E quer dizer, ele não soube valorizar o presente que ele recebeu, mas né? eu quero dizer o seguinte, a mãe está viva, quer dizer, uma senhora idosa que ainda está viva e lúcida.
Tem uma senhora aqui, ela perdeu um rim e a irmã dela está perguntando se pode doar o rim para ela. É o que você está falando aí, passando pelo procedimento médico, né? Sim. Estando apta, né? É. Ela pode doar, sim, com certeza, o rim Com certeza. para a irmã dela. E isso é importante deixar claro para a população, porque às vezes há pessoas que sentem muito medo de doar, de ficar apenas com o rim e se prejudicarem, né? Com relação a isso. Mas é todo. E a gente tem que entender também que há quanto tempo se faz transplante, né? A Rafaela falou da creatinina e nesse material que nós recebemos da sociedade, cita inclusive como exame de baixo custo, o próprio exame de urina também, que deve sim. que deve ser solicitado, que você deve estar olhando, deve estar acompanhando de perto, seja nos postinhos, mas está conversando mais sobre isso. E eu também acho que o município, não só o nosso, além Paraíba, todas as cidades que nós atendemos também, os municípios deveriam assim estar mais atentos com o trabalho voltado para a questão da prevenção com relação à hipertensão, com relação a diabetes. Esse trabalho assíduo aí, sabe? Eu acho que poderia, assim, ajudar bastante. O que você está falando é uma coisa que eu bato muito nessa tecla de reforçar os PSFs. Sim. Dar essa autonomia, né? Sim. Porque se você reforça os PSFs, você vai prevenir. O que foi feito, né, no começo, quando se implantou os PSFs, era justamente isso, né? Isso. Você cercar as doenças e, com isso, aliviar o trabalho do hospital. E, infelizmente, muitos PSFs em muitas cidades no Brasil afora não conseguem fazer o trabalho que eles estão aí para desempenhar, né? Você ficou assustado com o número? Eu trabalho na hemodiálise há muitos anos, desde quando ela nem era ainda um setor do hospital, era uma clínica particular. E aí o Cristiano está aqui para me reforçar, havia os plantões de manhã, diurno e vespertino, da tarde. Não havia, nós não atendíamos à noite. Hoje nós temos pacientes segunda, quarta e sexta, de manhã, tarde e noite, terça, quinta e sábado, de manhã, tarde e noite. E todas as salas muito cheias. Vocês atendem quantas pessoas ao mesmo tempo lá? São quantas cadeiras disponíveis? Nós temos 32 cadeiras por turno disponíveis. Por turno? Por turno. Olha, Isso sem mencionar o leito de UTI, que a gente dá assistência também ao paciente que está na UTI. Às vezes ele está na UTI em fase que foi diagnosticado, até um paciente nosso também que teve uma complicação e foi para a UTI, a gente realiza diálise também no paciente na UTI geral e na UTI Covid também, que hoje está sendo um fator, né, que a Covid está cometendo. E é uma preocupação maior, então, né? Você pegar um paciente que está com Covid, né, precisando fazer hemodiálise. O Cristiano, tanto vocês, a Neila, a Lana, a Rafaela, eu só tenho ouvido há muito tempo, né, de hoje, não porque eu estou na frente de vocês, não, elogios ao setor de hemodiálise da Santa Casa de Cadeira Leopoldinense, sabe? Eu sempre cito aqui o Hospital de Muriaé, que o pessoal, quando vai lá, é muito bem tratado, fala da humanidade. E quando se fala da hemodiálise aqui de Leopoldina, é por isso que eu espantei quando, Nele, você falou aí esse número aí, o Cristiano comentou o número, eu fiquei espantado mesmo, porque eu não imaginava que eram tantos pacientes. Agora você me falando que são mais de 30 cadeiras, né? Mais de 30 pacientes por turno, vocês conseguem. Eu estava até comentando com a Nele que esse número nós tivemos até uma queda, porque nós tivemos pacientes que foram transplantados, tivemos pacientes que foram transferidos para outra cidade, outros centros de diálise, mas a gente estava em torno de 175 a 180 pacientes. Pacientes transplantados, qual que é a média anual em Leopoldina? Olha, aqui do paciente renal, geralmente nós temos em torno de 1 a 2 por mês aqui. Esse procedimento é feito aqui mesmo em Leopoldina? Não, os pacientes aqui são encaminhados. Na verdade, o paciente ele tem a opção de escolha qual centro ele quer iniciar o processo, né, para se ele é apto a entrar na fila. Nós temos Juiz de Fora, Santa Casa, que é uma das opções dos pacientes, e Felício Roxo, em BH. Sim. Bom, eu vou deixar vocês à vontade, tá, gente? A gente tem tempo ainda para vocês expor alguma coisa que vocês gostariam, tá? Nessa data importante, que é o slogan Vivendo Bem com a Doença Renal, eu acho muito importante. Aproveitando o gancho que você falou, que o nosso setor de hemodiálise aqui recebe muitos elogios, que você escuta falar muito bem. Muito. Realmente, o nosso setor de hemodiálise aqui em Leopoldina, na Casa de Caridade, a gente tem um diferencial muito grande, que é a nossa equipe.
A gente tem uma equipe multidisciplinar que atua diariamente, composta por enfermeiros, nutricionista, psicóloga, técnicos de enfermagem, médicos, assistente social, recepcionista, as meninas da cozinha, as meninas responsáveis pela higienização, todos da equipe, o pessoal da manutenção que dá assistência sempre que necessária. A nossa equipe trabalha muito bem e a gente consegue ver um retorno pelos próprios pacientes. A doença renal não é uma doença fácil. Então, como a Neila falou, muitos chegam em situação, às vezes, de não aceitação, porque é um momento difícil. E o acolhimento que a nossa equipe proporciona para esse paciente e para essa família é um diferencial muito grande. Porque eles se sentem acolhidos, eles se sentem seguros, eles se sentem respeitados. E por conta da segurança que a nossa equipe passa, eles conseguem ter uma perspectiva de vida, de justamente essa qualidade de vida que é o que a campanha desse ano vem pregando, que é o viver bem com a doença renal. E quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente tem que englobar vários aspectos, que é o aspecto de saúde mesmo física, saúde mental, a gente pensa na área social, na área espiritual, e tudo isso a gente tem que englobar e a gente tem que valorizar naquele paciente o que é importante para ele. Inclusive agora, o Jefferson é até meu primo. Ele está falando que a mãe dele faz a hemodiálise lá e está afirmando aqui tudo que foi falado aqui a respeito do trabalho de vocês lá. É muito bom a gente receber esse feedback assim, porque inclusive a equipe da hemodiálise preza muito por proporcionar bons momentos para os pacientes, pela humanização. Inclusive, a gente desenvolve ao longo do ano diversos eventos, como, por exemplo, todo fim de ano a gente realiza uma festa de fim de ano na hemodiálise, que a gente tem até como os convidados o conservatório. Os pacientes ficam ansiosos o ano inteiro. A gente faz um almoço, a Rafaela é responsável por essa questão. Um almoço, um jantar para os pacientes do turno da noite. É um momento de confraternização muito legal. Alguns familiares vêm, toda a equipe participa. Então é um momento sempre fim de ano, né? De agradecer por mais aquele ano, de trocar experiências, de encurtar os laços, porque os pacientes se tornam amigos, eles se tornam amigos da equipe. É um fator legal. Eu estava até comentando com a Neila ontem. A gente tenta que o setor de hemodiálise tenha o mínimo possível de rotatividade dos profissionais, justamente para que esse vínculo seja criado e seja fortalecido, para que os pacientes se sintam mais seguros, porque eles estão lá no mínimo 3 vezes na semana. O paciente acaba criando esse vínculo, né, e confia. Nós nos tratamos como família, né? Nós nos tratamos lá como família hemodiálise. Exatamente. A gente desenvolve bingos pelo menos uma vez por ano. A gente tenta fazer o bingo e a gente faz durante a diálise mesmo, nas salas, que é muito interessante. Eles gostam muito porque eles conseguem estreitar os laços com pacientes que ainda não têm tanta afinidade. E aí torna realmente uma relação de amizade, uma relação de família. Explicando aqui que o bingo, ele é realizado por doações, né? As pessoas doam as prendas e aí nós realizamos o bingo. Quando a gente vai, e eu acho interessante, porque se é um paciente novato, eu falo, vamos brincar? Se eu gosto de brincar de bingo, vamos brincar? Ele, quanto é? Aí a gente explica, não vai pagar nada, é só uma brincadeira e os brindes estão aqui. Então, assim, só para esclarecer melhor, né? Mas eles amam essa atividade. O tempo passa, a expectativa de conseguirem ganhar um prêmio e eles se distraem e fica um clima bastante legal. Outra data comemorativa que eles gostam também é a festa junina. Então, assim, no meio do ano a gente faz a festa junina. Ano passado adaptado também essa realidade do Covid, sem dança, sem muita aglomeração, assim como o Natal, mas junto com a administração e provedoria. As meninas da cozinha também se dedicam muito para fazer esses lanches, essa comida, que elas sabem que é o momento que eles esperam. Então, eu junto com a Carla, a gente prepara um cardápio especial, que geralmente na rotina é uma comida mais simples, não deixa de ser gostosa, mais simples, mas nesses dias tem maionese, farofa, carne assada, sobremesa.
E é liberado, e A- eles a- ficam muito A felizes. maionese não é cortada, não? Não, nesse dia que aí é o evento ali, aí faz a maionese e eles Nutricionista é gente boa, né? Dá uma aliviadinha, né? alivia nesse dia, tem sobremesa, doce, e a equipe se dedica muito e gosta de ver a felicidade deles naquele dia. O E temos, pesso- só um minutinho, temos que lembrar também do amigo oculto de final de ano. Por diversas vezes já falaram para mim, Neila, não é melhor a gente parar? Não, dá muito trabalho, não sei o quê. Eles amam. A participação é praticamente maciça, entendeu? Eu ia te E aí a fazer, gente Neila, faz até essa- a pergunta agora. Sim. O pessoal em casa deve estar pensando, gente, mas quanto tempo o paciente fica lá fazendo a 4 diálise? horas, geralmente, mas o Geralmente Cristiano 4 pode horas. explicar melhor, né? 4 horas, 3 vezes por semana, e algumas indicações médicas o paciente faz um pouquinho menos, ou até aumentou mais um dia na semana. É uma vida praticamente, Sim. né? 4 horas. Por isso que nós nos 3 tornamos, vezes por isso que por nós semana. nos chamamos, nos entendemos como família, Uma da família, né? hemodiálise, sim. Porque o pessoal deve estar se perguntando, gente, Porque porque a- ele não tem o conhecimento, né? Mas como assim? Dá fazer bico, mas isso aqui é tanto tempo assim, então 4 ali horas a gente, em média, ali né? a gente reforça muito a humanização, é um setor, de certa forma, fechado, né, que a gente atende vários pacientes com várias situações diferentes. Às vezes o paciente chega um pouco deprimido, chega com choros, outros chegam felizes. A gente tem que, pânico, a gente tem que aceitar a trabalhar nova essa realidade, situação, né? porque o paciente precisa do equipamento. A máquina de diálise faz parte da vida dele. Ele tem que fazer o procedimento, porque senão ele corre o risco de morrer. É um trabalho Lembrando, muito bonito mesmo. lembrando que esse paciente vem com os problemas deles, pessoais, familiares, conjugais, econômicos, sociais de uma forma geral. Então ele vem acompanhado, ele vem com essa bagagem também, além da doença e das implicações, né, que ela traz, é todo esse contexto também. Então nós lidamos com um universo muito maior do que simplesmente o universo da doença renal Sim. do paciente. É importante a gente ter todo esse cuidado, né? Igual a Rafaela falou, porque a gente é humano, nós estamos sujeitos a qualquer coisa nessa vida. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não sabe. Eu falo muito, igual vou reforçar agora, mais uma vez, hoje de doação de sangue. Eu falo, pessoal, eu sou doador de sangue há muito tempo, e uma das minhas maiores satisfações é poder doar sangue. Às vezes eu penso em fazer uma tatuagem, eu falo assim, gente, poxa, eu quero fazer uma tatuagem, mas eu vou ficar um ano sem doar sangue. Então, é só dando um exemplo. Às vezes, eu procuro me cuidar, não por mim, mas pensando na doação de sangue. Eu até falo com o pessoal lá do Polo, se eu pudesse doar de 2 em 2 meses, eu doaria, mas são só 4 doações no ano. Me tornei doador de medula óssea, junto comigo levei mais alguns amigos da rádio também para se tornarem. Então, a gente, quando fala em se cuidar, a gente tem saúde hoje, é para poder ajudar quem está precisando desse apoio aí, né? Que é importante a gente se cuidar por causa disso, né? Pensar nesse lado. Bom, vou deixar vocês à vontade então para as nossas considerações finais, mas se tiver algo para acrescentar, por favor, vocês podem ficar à vontade, tá? Pode começar, Rafael. Você que puxou o assunto. Então, eu acho importante a gente desmistificar a doença renal. Tenho doença renal, vou morrer, é um tratamento muito agressivo. Nada disso, tem toda uma equipe para poder dar esse suporte. O diagnóstico de doença renal não é definitivo, né? Assim, posso falar? A pessoa pode voltar a ter uma vida normal com o tratamento. Ter uma vida normal, a alimentação, eu sempre falo. A primeira coisa, se eu não estiver no hospital, que sempre quando o paciente chega, vamos chamar nutricionista, o que pode comer? Eu falo, gente, se eu não tiver, fala da carambola, que a carambola que não pode. O restante eu vou explicando. Carambola? Carambola. Uma fruta? Uma fruta. Isso é algo que tem que ficar bem filtrado. Eu fiquei curioso agora. Ela tem uma neurotoxina que não é filtrada pelos rins, pode atingir o sistema nervoso, causar soluço, confusão mental e levar à morte. Que isso. A pessoa que está ouvindo, então, gente, quem tem problema renal, atenção com a carambola, que é muito típica aqui na nossa região. E aí, mas diz que nem passarinho come, né? Fica lá igual outras frutas, você costuma apodrecer, o bichinho come lá, ela fica direitinho no pé. Então, realmente, atenção aí. E aí o restante são aos poucos, vai variando de acordo com os exames, com o estado nutricional. E aí é isso, desmistificar a doença. E o paciente renal deve ser respeitado, incentivado e acolhido. E é isso que a gente preza muito ali na nossa equipe. E quando você fala em recolhido, na parte da como é que fala? Psicologia, a questão da família, né? Que é importante ser um apoio da família.
Ana, por favor. Como a Rafaela falou, o diagnóstico de doença renal pode assustar. A gente tem que pensar que o diagnóstico, né, a doença, exige alguns cuidados, vão ter algumas restrições, o paciente vai ter que seguir algumas orientações, mas é muito possível viver bem com a doença renal. E é isso que a campanha desse ano traz. Ela foi diferente das campanhas dos anos anteriores que visavam a prevenção. Esse ano a campanha trouxe a conscientização e a orientação aos pacientes que já têm a doença renal, que é muito possível viver bem. A nossa equipe da hemodiálise da Casa de Caridade Leopoldinense está aqui para poder mostrar isso, passando sempre segurança, conforto, orientação, afetividade, acolhimento, porque é muito possível viver bem com a doença renal. E essa campanha desse ano está sendo muito importante para poder mostrar isso. É legal a gente falar também que o nosso país, o Brasil, é o país que mais se destaca por fazer essas divulgações, por promover a troca, o repasse de informações sobre a doença renal. Inclusive, hoje, em todo o Brasil, várias equipes estão se mobilizando para ir a rádios, televisões, para divulgar essa campanha. É importante mesmo a divulgação, Lana. Neila. Geralmente nós vamos para a Praça Félix. Nos outros anos a gente fazia, né, um movimento hospital, bem grande, e por conta dessa situação, né, atípica que estamos vivendo, é que nós nos restringimos ao setor, ao hospital e à rádio, que sempre nos acolhe tão bem, né. Do lado emocional, gostaria de dizer que assim, até o próprio atendimento ao paciente renal, ele fica um pouco complicado, em função assim de que muitas vezes aquele paciente necessita de um espaço físico mesmo, onde ele possa expressar a sua dor, algum assunto assim mais íntimo, mais pessoal, e assim, na própria sala de hemodiálise, às vezes isso fica difícil, por conta de serem cadeiras muito próximas e terem outros profissionais, né, à volta. Então, às vezes, a gente esbarra um pouco nessa questão, mas na medida do possível, a gente faz um trabalho diferenciado, à parte e isoladamente, respeitando a privacidade dele, né? E eu queria dizer e ressaltar aqui da importância do apoio, família. Eu sou educadora também, né, há mais de 30 anos, e eu sempre observei o seguinte: o aluno com mais dificuldade, o aluno mais problemático, o paciente com mais dificuldade, o paciente, entre aspas, mais problemático, é aquele que não tem por trás dele uma retaguarda. Muitas vezes, entendeu? Então, o apoio familiar, às vezes uma falta de estrutura mesmo, social, física, econômica. Nós temos muitos pacientes carentes, muitos pacientes muito carentes. E por conta disso, nós temos uma associação, gostaria de falar sobre ela aqui, uma associação dos pacientes renais crônicos, e ela existe fundada por uma paciente e uma amiga, uma ideia que surgiu lá atrás, há muitos anos. Essa paciente já faleceu e a associação permanece, e ela existe apenas por doações, pessoas que doam a quantia que quiserem, o valor que quiserem. Esse dinheiro é único e exclusivamente utilizado para o paciente, e na diretoria dessa associação tem que ter um paciente junto, né, para acompanhar tudo, para observar de perto o que está sendo feito. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer, porque nós temos médicos na cidade que sempre nos apoiaram, nos ajudaram muito, assim, voluntariamente, em consultas. A doutora Beatriz é uma delas, não gostaria de falar o nome que eu acabo esquecendo alguém. Esquece alguém. O doutor Lívio agora está com a gente, oftalmologista. Tem outros aí, gente, me desculpem. Natália. Doutora Natália, são muitos. Então, também gostaríamos de falar que nós temos 3 excelentes nefrologistas na nossa cidade. Doutora Vanessa, doutor Renato e doutor Marcelo, que eu já ia falar doutor Sandro, porque eles se parecem muito. Doutor Marcelo. Então, a gente não pode deixar de falar neles, né? E voltando à associação dos pacientes renais, a gente queria enfatizar isso. O dinheiro é utilizado para quê? Para exames, para compra de cesta básica, enfim, para todo e qualquer tipo de necessidade que o paciente apresente, e a gente vai tentar ajudar. A associação, ela tem as suas
limitações, porque, como eu falei, ela é... Voluntária. Né? Então, assim, fica a dica. Aquele também que quiser, de repente, contribuir, a sua contribuição será muito bem-vinda. E quem quiser contribuir, procura o pessoal da hemodiálise, como é que Sim, faz? Pode ligar para o hospital, procurar falar com a assistente social Carmen, ou comigo mesma, né? Ou até mesmo no setor de hemodiálise, porque aí eles vão assim, orientar como fazer, com quem conversar. Tá certo. Cristiano. Bem, aproveitando essa campanha, esse ano a gente está voltado ao paciente e a gente tem que pensar também na família desse paciente, né? E quanto família a gente pensa também na sociedade de uma forma geral e pensando em prevenção. A doença renal hoje, como foi falado aqui, ela é um problema a nível mundial, um problema de saúde pública, que só está aumentando a cada dia. Essa doença renal ela possui vários estágios, 1, 2, 3, 4, 5, 5D. Se o paciente ele vem, se a pessoa civil faz uma prevenção, ela, dependendo do estágio que ela está, se for um estágio próximo a um estágio que vai fazer com que ela evolua para um hemodiálise, vai fazer um tratamento de hemodiálise ou diálise peritoneal, na prevenção ela consegue retardar ou até regredir um pouco esse problema renal. Então a prevenção ela é importante para isso. Essa prevenção com acompanhamento médico, acompanhamento da nutricionista, isso é muito importante hoje. Tá. Eu só vou, o pessoal que está acompanhando aí, Rafaela, tem gente que entendeu errado. Pediu para falar aqui sobre o chá de folha de carambola. Não é chá não, gente. É a carambola. A Rafaela falou aqui que a carambola, para quem tem que fazer a hemodiálise aí, a carambola ela é perigosa para quem tem doença, é um veneno, né? Nem só quem faz hemodiálise não, igual o Cristiano falou, a doença renal tem 5 estágios. Isso. É silenciosa. E ela é silenciosa, os sintomas são silenciosos, igual eu falei, expliquei. Fazendo a creatinina, você consegue saber qual estágio você está da doença renal. Qualquer estágio, 1, 2, 3, 4, 5, e o 5D, que é a hemodiálise, não pode consumir a carambola, porque a filtração dos rins não está totalmente sendo feita. Gente, como a Rafaela falou, nem passarinho come carambola. Eu não sou muito chegado de carambola, não. Então, para mim, não vou fazer muito efeito, não. A gente está falando da carambola, mas a gente está falando da carambola fruta, carambola chá, carambola suco. Qualquer coisa. E tem suco Muito até bem. de pacotinho. Entendeu? Já tem paciente que falou assim, mas eu já tomei, quero tomar o de pacotinho. Não, Pior não ainda. pode. Pior ainda, que é de pozinho ainda. Gente, então, evite, esqueça, risque carambola da sua vida aí. Olha, eu quero agradecer, tá, todos vocês, de coração mesmo, pela presença, que eu acho que foi de uma oportunidade muito grande para quem está ouvindo a Rádio Jornal, e desejar muita saúde e força para que vocês continuem fazendo o trabalho de vocês lá, tá? A Rafaela, né? A Alana, também a Neila e o Cristiano, tá? Obrigado mesmo. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu vou pedir para vocês ficar só mais um minutinho, o Antônio vai vir aqui para tirar mais uma foto, a gente poder dar uma foto aqui. O pessoal que está acompanhando a gente na live aí, tem muita gente na live, obrigado, tá, gente? Um abraço, 9h52, a gente volta já já. Rádio Jornal.